Olá, terceiro ano, tudo bem? Tá joia? Olha só, essa semana nós vamos estar trabalhando com uma lista que já vai fazer uma introdução à parte de porcentagem. Então, a gente já tinha conversado em sala de aula que a professora Miriam disse que quando a gente terminasse os sistemas, era para a gente começar a porcentagem. Então, nós já estamos começando em nosso segundo bimestre, tá bom? Fiz uma lista pequenininha essa semana, só 5 questões, trabalhando aí a parte introdutória da porcentagem. Eu fiz essa aulinha para você revisar e para estar te ajudando um pouquinho, caso você não lembre como calcular a porcentagem. Então tá lá. O que é uma porcentagem? Uma porcentagem nada mais é do que uma razão centesimal. Se é uma razão centesimal, é porque é uma razão por quanto? Por 100. Então, quando eu vejo uma porcentagem, na verdade, eu tenho uma razão por 100. Então, se eu tenho 8%, ele é 8 por 100, ó. Se eu tenho 13%, ele é 13 por 100. Se eu tenho 7,5%, ele é 7,5 por quanto? 100. Essa taxa percentual, que é a nossa razão centesimal, ela pode ficar em fração ou você também pode escrever ela em número decimal. Como fica em número decimal, professora? Olha só, aqui são 8 centésimos, corresponde a escrever 8 centavos. Então, 8 centésimos, 0,08, ó. A mesma ideia dos centavos, tá vendo? Centésimos, centavos. 8 centavos, 8 centésimos. 13 centésimos corresponde à escrita dos 13 centavos, ó. 13 centésimos, 13 centavos. Agora, professora, aqui são 7 centésimos. 7 centésimos são 7 centavos. Professora, e essa outra casa após a vírgula? Ela não vai para o centésimo, ela vai para o próximo, que no caso seria o milésimo. Então, você tem 7 centésimos, que seria os 7 centavos, e o 5 que fica no milésimo. Então tá, por que eu tô falando isso? Porque na verdade, na lista, nós vamos calcular a porcentagem de um número. Então eu quero saber como calcular a porcentagem de um número. Simples, basta fazer uma conta de multiplicação. Então eu tenho que pegar a taxa e multiplicar pelo número, somente isso. Agora, qual decisão que você tem que tomar? Como que você vai usar a sua taxa? Se você vai usar a sua taxa em fração, que no caso aqui seria 8 centésimos, ou se você vai usar ela em decimal. Se você for usar em decimal, seria 0,08. Então, antes de calcular a porcentagem, toma a decisão. Eu vou usar fração ou eu vou usar decimal? Aí eu vou fazer um exemplo para você ver, tá bom? Tudo ok aí? Depois você volta o vídeo, se você não tiver copiado, tá bom? Olha só. Nós vamos pegar, aí na lista da semana, tá? A lista do dia 31. Nós vamos pegar a questão número 1. Eu vou colocar aqui, questão número 1, letra A. Pode ser a letra A mesmo. 35% de 1.200. Essa aqui eu vou fazer para você das duas formas diferentes, para você ver as duas e escolher se a lista toda você quer fazer em fração ou se você quer fazer em decimal. Então, olha só. Professora, eu vou fazer a minha em fração. Então, tá bom. Olha como fica em fração. Se eu for fazer em fração, 35% em fração, 35 centésimos, que eu vou multiplicar. Professora, sempre multiplicar? Sempre multiplicar. Pelo número que ele pediu, que no caso é 1.200. Então, eu vou pegar 35
vezes 1.200 e vou dividir por quanto? Por 100. Se você quiser diminuir a continha aqui, ó, eu posso simplificar os zerinhos. Então, eu vou ficar somente com 35 vezes 12, ó. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Somou 0, 7, 5, 12, vai 1, 4. Então, 35% de 1.200 vai dar 420. Ok? Não, professora, não gostei desse de fração, não. Qual é a outra opção? A outra opção, ou, tá bom, não vai fazer os dois, é um só. A outra opção é fazer em decimal. Como decimal? 35%, 35 centésimos, ou em decimal 0,35. Então, vou pegar 0,35 vezes 1.200. Professora, sempre multiplicando? Sempre multiplicando. Independente de ser fração ou decimal. Então, você vai multiplicar. 0 vezes 5, 0, 0, 0. Zerou. O outro também, agora o 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. Somou os resultados, vai ficar 0, 0, 0. 7, 5, 12, vai 1. 1 e 3, 4. Quantas casas após a vírgula, professora? 2 casas após a vírgula. Se eu tenho 2 casas decimais, eu venho aqui e coloco 2 casas decimais. Então, o resultado, 420. Então, não importa fração ou decimal, o resultado vai ser o mesmo. Com essa ideia, você vai fazer a número 1 da lista, que são as multiplicações. Então, ó, número 1, número 2, número 5, todas essas aqui você faz através da multiplicação simples, ou em fração ou em decimal. Agora, a questão 3 e a questão 4, ela já trabalha a porcentagem com regra de 3, que eu vou colocar para vocês agora, tá bom? Pelo menos um exemplozinho para você lembrar. Porcentagem com regra de 3, vamos lá. Vou apagar essa parte aqui. Então, porcentagem com regra de 3. A porcentagem com regra de 3, você vai usar ela na questão número 3 e na questão número 4. A 3 são da letra A até a D. Aí você usa ela, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na A, na B e na C. Da A até a C, você usa a regra de 3. A D, você pode usar o cálculo simples que nós fizemos anteriormente, tá bom? Então, olha só. Eu vou começar pela questão 4, porque ela é de item único, depois a gente faz uma da 3. Então, olha a questão 4, o que que ela fala? A questão 4 fala assim, ó, uma delícia, bombom. Dos 24 bombons que estavam na minha gaveta, já comi 6. Qual a porcentagem de bombons que eu comi? Então, olha só, eu tenho 24 bombons. Então, 24 bombons é o total. Toda vez que eu for fazer a regra de 3 em porcentagem, o total vai equivaler a 100%. Então, tá bom. O total dos meus bombons era 24. Então, eu ponho 24 era 100%. Aí ela falou assim, ó, comi 6. Então, 6 bombons são quantos por cento?
Aí, olha, montou a regrinha de 3, toda porcentagem é diretamente proporcional, então basta fazer a multiplicação inversa, ó, da proporção. Então, eu vou ter 24 vezes x é igual a 6 vezes 100. Então, eu tenho que 24x é igual a 600. X é igual a 600 dividido por 24. Então, x vale 25. 25 o que, professora? Olha, o x é 25%. Olha, está lá na casa dos porcento. Significa que ela comeu 25% da caixa de bombom, tá bom? Depois, quando voltar às aulas, se quiser levar um bombom pra mim, ó, vídeo, bombom, pode levar, tá bom? A professora aceita. Olha só, depois eu vou colocar, para finalizar já, porque é só uma ajudinha, eu vou fazer uma da 3, tá bom? Vou colocar a B. A B é um pouquinho diferente. 3, letra B. A 3B fala assim, ó. 80 são 23% de quanto? Olha a leitura. Então, ó, 80 são 23%. Então, na hora da montagem, 80 não é o total. 80 é 23%. Como você sabe, professora? Falou. 80 são 23%. De qual valor? Ou seja, de qual total? Então, 80 é 23%. Então, quanto será o meu total? Ok. Fiz a montagem da regrinha de 3. Agora é só fazer a multiplicação. Ó. 23 vezes x é igual a 80 vezes 100. Então, eu vou ter que x é igual a 80 vezes 100, 8.000, dividido por 23. Quando você fizer essa divisão, ela vai dar, fiz ela ali, ó, aproximadamente 347,82. Eu fiz ela antes para não demorar, tá ok? Esse valor tá aqui, ó, 347,82. Então, o resultado final, 347,82. Tá ok? Então, a nossa lista dessa semana é sobre porcentagem. Espero que o videozinho tenha ajudado a você lembrar aí de algumas coisas, tá bom? Um beijo, fique com Deus, boa semana pra vocês. Tchau, até mais!